Olá a todos, eu sou o Leonardo Abud e sejam muito bem-vindos ao meu canal, A Matriz dos Investimentos. No vídeo de hoje, a gente vai fazer o teste de uma estratégia que leva em consideração preço sobre valor patrimonial. Essa é uma métrica bem antiga, inclusive lá atrás, mais ou menos 100 anos, o Benjamin Graham olhava muito para essa métrica e eu vou explicar um pouquinho o que significa essa métrica de preço sobre valor patrimonial e mostrar também como é que ela se comportou aqui no Brasil, se ela deu um bom resultado ou não, até mesmo para a gente comparar. Para quem não sabe, eu já fiz esse mesmo teste com empresas de pagadoras de dividendo e empresas de baixo múltiplo de preço-lucro. Foram duas estratégias bem interessantes, então vou deixar até aqui para vocês darem uma olhada, vale muito a pena. E a de hoje é de preço sobre valor patrimonial. Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês que se inscrevam no canal, que ativem o sininho, que deixem o like e que comentem aqui embaixo o que vocês acham. Vocês buscam empresas de preço e valor patrimonial baixo, não gostam, preferem outras métricas? Enfim, comenta aqui. E também se vocês quiserem que eu traga outros testes, outros backtests aqui para o canal. Então vamos lá começar a olhar o que eu estruturei aqui, tá? Então antes de mais nada, eu sempre preciso explicar o que eu faço. O que eu faço é um backtest, que é um processo para testar uma estratégia, uma hipótese, com base em dados históricos. Então a gente aqui define um período de 22 anos na Bolsa Brasileira, então desde 2000 até o começo desse ano. A gente definiu alguns parâmetros da estratégia para ser testado, tá? No caso aqui a gente vai testar preço sobre valor patrimonial. A gente tem a nossa base de dados puxada do Economática e vamos testar essa hipótese e comparar com o resultado do benchmark. Então, começando, esse teste, essa estratégia de backtest, não é uma coisa inovadora, já foi testado em muitos lugares do mundo, a literatura é muito rica a respeito disso. Isso aqui eu trago um estudo do pessoal do CFA com o mercado americano, e a gente pode perceber aqui no nosso caso a estratégia é a Book to Price, tá? E a conclusão que eles chegaram lá fora é que essa estratégia entre 1967 e 2014, ela teve sim um retorno que gerou um alfa, que gerou um excesso de valor. E aí como é que funciona? Vou mostrar aqui para vocês como é que eu estruturei a nossa estratégia, tá? Então a gente definiu uma liquidez mínima de acordo com o ano. Isso aqui basicamente para excluir as empresas microcaps, aquelas empresas que têm uma liquidez muito baixa. Atualmente, no último ano agora, o que eu uso é 2 milhões de reais de volume diário de negociação, tá? A carteira ela gira 4 vezes ao ano, sempre depois da data limite de divulgação dos resultados das empresas. E no nosso teste eu uso 15 empresas, então uma carteira composta de 15 empresas com os menores preços sobre valor patrimonial. 15 empresas eu acredito que é um número que a gente consiga colocar na nossa carteira. Se tiver muita empresa, começa a ser meio problemático. Se tiver muito pouca empresa, você começa a ter uma amostra um pouco poluída. Lembrando também que aqui eu não considero os custos de transação, que no meu entender seriam pequenos, porque não são tantas empresas, a carteira só gira 4 vezes por ano. E também a gente não considera os custos com impostos, mas aí também não considero nem aqui e nem no benchmark, que é com o que a gente vai comparar. Então, no meu entender, isso não muda o racional por trás. E assim, antes de mais nada, o que é o múltiplo preço sobre o valor patrimonial? Então, o que é o valor patrimonial? Isso aqui é uma métrica, então, do balanço das empresas, tá? Então, as empresas elas têm o que a gente chama de ativos. Ativos são os bens e os direitos, como o maquinário. Então, vamos supor assim, a empresa tem uma casa, tem um imóvel, tem um carro, tem contas a receber no valor de R$1 milhão. E ela tem um passivo, o passivo já é do outro lado, o passivo é o que ela deve, tá? Então vamos supor que ela deve R$300 mil para fornecedor e tem uma dívida de R$300 mil. Então é uma empresa que tem R$1 milhão em ativo, R$600 mil de passivo. O patrimônio líquido dela é o que é de direito dela. Então daquele ativo, o que é de direito dela são os R$400 mil restantes. Então o preço da empresa é o que ela negocia em bolsa. Então imagina o seguinte, nossa empresa aqui negocia R$2 milhões na bolsa, o valor de mercado dela é de R$2 milhões. E ela tem em balanço, o que é dela, o patrimônio líquido, de R$400 mil. Então a relação de preço sobre valor patrimonial é de 5 vezes. Ela tem 5 vezes, o valor dela é 5 vezes maior na bolsa do que ela tem de patrimônio líquido no balanço dela. Aqui já até trago uma certa ressalva. É preciso entender que muitas empresas, principalmente as de tecnologia, elas não têm ativos no balanço. Porque ativos como, por exemplo, marcas, patentes, tem muita coisa que acaba não aparecendo, não sendo marcada no balanço. E por conta disso acaba subestimando o patrimônio, o ativo que aquela empresa tem, tá?
Olhando então como é que essa estratégia se comportou, a gente viu aqui que ao longo desses 22 anos, a estratégia teve um retorno de 2.222%, algo como 15% ao ano. O Ibovespa entregou um retorno aí de 602% ao ano, mais ou menos 9,3% ao ano. Apesar de ter sido um retorno bem acima do Ibovespa, se vocês forem ver os nossos outros testes, tá, o de dividendo e o de preço sobre lucro, vocês vão perceber que essa estratégia aqui teve um resultado muito pior do que as outras duas. E eu acho que faz muito sentido. Eu entendo que essa estratégia já fez muito mais sentido no passado, quando as empresas eram mais baseadas em ativos físicos. Como eu comentei, se a gente fosse pegar principalmente antes de 1990, muitas empresas, o grosso do que a empresa tinha, eram ativos físicos, eram os maquinários, eram os terrenos, enfim, era esse o tipo de coisa que tinha valor. Mas com o tempo, o que a gente foi vendo é que o valor das empresas foi migrando para uma coisa um pouco mais intangível. E é como eu comentei, marcas, patentes, a questão de tecnologia, a questão de processos, tudo isso tem aí um valor que acaba não aparecendo no balanço. Então, por exemplo, o Itaú. Se eu criasse um banco igual ao Itaú, mas sem a marca do Itaú, será que ele teria a mesma confiança das pessoas? O Itaú ele tem uma marca que ele construiu ao longo de anos, de décadas. Isso aí não aparece no balanço, né? Todo o histórico que o Itaú tem dos correntistas, o perfil dos correntistas que ele tem, toda essa base de dados que está lá, isso aí não está no balanço. Então, assim, o meu entender é que essa métrica de preço-valor patrimonial ela já foi mais útil do que ela é hoje. Alguns setores, eu ainda gosto de olhar, obviamente tem valor, principalmente, por exemplo, o setor de construção civil, em que a gente sabe que os ativos são mais ligados ao valor histórico, ao custo de aquisição dos ativos, mas tem muito pouco valor, por exemplo, quando a gente fosse analisar um Google, um Facebook, alguma coisa nesse sentido. Então, por conta disso, não é a minha métrica favorita no geral, tá? E como a gente pode perceber aqui também, teve um retorno muito abaixo do que foram as outras duas métricas. Olhando num cenário num período um pouco mais curto, a partir de 2016, ainda assim essa estratégia conseguiu entregar um resultado acima do Ibovespa. Não é um resultado ruim, como eu falei, a gente está vendo aqui um resultado de 289% contra 149% do Ibovespa, 21% ao ano não é pouca coisa. Óbvio que a gente está pegando a partir de 2016, que é um período que a Bolsa brasileira estava muito deprimida, mas ainda assim a gente vê que é uma estratégia também que conseguiu gerar um valor, adicionar um valor para o nosso teste. E aí, quais são as empresas que essa nossa estratégia pegaria? E aí eu já até trago aqui um pouco alguns pontos. O que a gente pode perceber, em geral, serão empresas muito problemáticas, tá? Ou muito problemáticas, ou que estão passando por um período complicado. Porque como ela está negociando com um múltiplo de preço sobre valor patrimonial muito baixo, significa que provavelmente ela não está tendo uma rentabilidade alta. Muitas vezes, inclusive, serão empresas que deram prejuízo. Tá? Então, uma empresa, como aqui a gente não está olhando lucro, é só o valor patrimonial, a empresa pode ter tido prejuízo no último ano e ainda assim entrar aqui na nossa métrica. Então a gente vê, por exemplo, empresas como Gafisa, que é uma empresa que ainda tem passado por muito problema, Elbor, também uma outra empresa, a Light, que é uma empresa que a gente recentemente viu aí o CEO pedindo demissão, uma empresa também que de anos já carrega muito problema. Um outro ponto também é a empresa, por exemplo, a Cogna, uma empresa que ela carrega no balanço um ativo de aquisições, o que a gente chama de ágio, que para mim aquilo ali não tem valor nenhum, mas por uma questão contábil ela carrega aquilo no balanço, tá? Então, assim, como eu comentei, esse é o múltiplo que eu acho que você vai acabar carregando com mais empresas problemáticas, com mais empresas que têm dificuldades no seu modelo de negócio. De novo, são empresas, como a gente costuma falar, de deep value. Assim, ela está muito descontada, está tão descontada que mesmo com todos os problemas dela, ainda vale a pena montar uma carteira disso. Como eu comentei, não é o meu múltiplo favorito, não é a minha estratégia favorita. De novo, também uma outra coisa que eu costumo fazer, eu pego aqui testando os 3 menores de valor patrimonial, tá? As 3 empresas com os menores múltiplos de preço e valor patrimonial. A gente vê também que o retorno dele teria sido de 12 vezes, o que é abaixo do retorno que essa estratégia entregou, mostrando que também as empresas com os múltiplos de preço sobre valor patrimonial muito baixo, geralmente são aquelas que têm algum problema muito sério e acabam não sendo um bom negócio. Então, assim, até seria interessante você excluir as primeiras da lista dos menores múltiplos de preço sobre valor patrimonial. E por fim, eu trago para vocês o último, isso aqui eu extraí do Economática, tá? Então isso daqui as 15 empresas que passariam no nosso teste agora, então empresas que têm um volume de liquidez acima de 2 milhões.
e que negociam aí com os 15 menores múltiplos de preço sobre valor patrimonial. Como eu comentei, a gente vai acabar vendo muitas das construtoras que estão sofrendo demais. A gente vê algumas empresas que abriram capital recentemente, Enjoei e Enjoei e Mobli, mas, enfim, são empresas que têm alguns problemas pelo caminho. Então, assim, como eu comentei, não é o meu múltiplo favorito, prefiro outras métricas, tá? Mas deixo aqui para vocês o teste. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do nosso backtest sobre preço e valor patrimonial. De novo, comentem aqui o que vocês acharam e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.